Olá, vamos dar uma olhadinha em como colocar no ar o banco de dados de exemplo do livro dos Cyberchats e como estabelecer algumas queries pequenas, como trabalhar um pouquinho com os dados ali dentro. Isso vai ser importante para que vocês possam se acostumar como o MySQL, o MySQL Workbench funciona, e também se acostumar com as queries iniciais e fuçar um pouco dos dados que estão lá. Então, como nós já vimos nas aulas em geral, o site é o dbbook.com, que é o site do livro em particular. E clicando aqui na 7ª edição, tem 2 edições disponíveis aqui, vou clicar na 7ª. Tem uma série de informações aqui relativas que eu aconselho vocês a darem uma boa olhada no que tem aqui. E junto com isso tem as tabelas de exemplo para que vocês possam baixar e executar em diversos bancos de dados, e vai funcionar, isso deve funcionar em quase qualquer banco de dados, talvez com mínimas alterações aqui e ali. O link é esse Sample Tables, e assim que você clica aqui, ele tem alguns arquivos. O primeiro arquivo é o DDL, o Data Definition Language, para a criação das tabelas, e um DDL com o drop anterior. O drop é um delete para as tabelas, para apagar as tabelas. Um código SQL para as relações pequenas, para small relations, para tabelas pequenas com poucos dados, que são as tabelas que ele usa na maioria dos exemplos que estão nas transparências. Então esse é o que inicialmente pode ser interessante para vocês brincarem. E um código SQL para tabelas maiores, para large relations. Nas tabelas maiores, aí os nomes não são assim tão específicos, não são tão reais, só usa nomes aleatórios e usa alguns valores aleatórios, então não chega a ser assim tão interessante. Os small relations já vai ser mais que suficiente para nós. Tem um código Java também para criar mais dados ali. Vocês podem clicar e baixar esses dados, eu já tenho eles baixados aqui. Então aqui ao lado, DDL e o Small Relation Insert Files. E aqui está o meu MySQL Workbench, já conectado ao meu banco de dados. Vocês devem ter feito isso na instalação dele, coisas assim. Vou clicar aqui no meu Local Instance, ele se conecta automaticamente. E como o servidor de vocês devem ter um banco de dados de exemplo, o SYS. Tem um banco de dados de exemplo do próprio MySQL que já foi previamente instalado aqui, que é o Employees. O Employees nós vamos usar provavelmente em outras aulas, porque tem algumas tabelas com um volume grande de dados aqui. É útil para que a gente possa pensar em como fazer as otimizações, que é interessante em banco de dados. Aqui à esquerda nós temos todos os bancos de dados instalados dentro desse servidor, no meu localhost, que é a máquina local. Ele chama de esquemas, então tem só 2 esquemas instalados. Aqui à direita nós vemos a área onde você pode teclar os comandos, as queries, e aqui embaixo as saídas e as propriedades dos objetos que estão selecionados. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ou você pode também usar a barra de botões que está aqui em cima, ou o menu. Eu vou usar o botão direito, que acaba sendo mais simples, e vou usar o Create Schema, e vou colocar como nome University. Vou deixar um default character set, default collection, que são correspondentes ao sistema que eu estou rodando. Vai ser um UTF-8 aqui para um Linux. Vou aplicar. Ele vai dizer qual comando ele vai rodar. Na realidade ele está dando um Create Schema University. Apply. Foi executado com sucesso. Close. Então agora eu já tenho um Schema University aqui. Posso fechar aquela aba. No Schema University, no MySQL Workbench, quando você clica 2 vezes sobre um esquema, como eu acabei de fazer, ele passa a ser o esquema default. Não sei se perceberam, mas ele está em negrito aqui, em comparação com o SYS ou com o Employees. Isso quer dizer que todos os comandos que eu colocar aqui nas abas que estão à direita vão se referenciar ao esquema default, ao que está atualmente selecionado, que é a University. Não é só um clique, tem que ser um clique duplo até que ele fique em negrito aqui como está o University. E aí eu vou arrastar e soltar aqui o DDL em cima. Eu posso também abrir com esse botão aqui, que vai permitir que você abra um script file, ou você copie e cola de um editor. Eu vou arrastar e soltar, que acaba sendo mais simples, e aqui está o Data Definition Language. Tem o Create Table de todas as tabelas, incluindo as primary keys, as chaves primárias,
incluindo também, em muitos casos, as foreign keys, as chaves estrangeiras, que criam as relações entre um banco de dados e outro. Depois a gente pode verificar como que isso vai ser colocado num diagrama de entidades e relacionamentos que o próprio MySQL Workbench pode gerar. Mais uma vez colocado aqui, basta eu executar. E depois de pouquíssimo tempo ele já consegue fazer isso. E então eu posso clicar com o botão direito aqui e pedir um refresh. E então já mostra as tabelas aqui dentro. Então já tenho todas as tabelas, embora elas estejam vazias, porque eu não coloquei nada aqui dentro. Se eu clicar em Structure com o botão da direita e pedir o Select Rows, ele limita sempre a 1000 aqui, numa amostra básica, eu vejo que eu não tenho informação nenhuma aqui dentro. Não tem dados na tabela Structure. Então eu posso colocar os dados ali, e eu vou fazer isso rodando esse arquivo Small Relation Insert File. Vou arrastar e soltar aqui como eu fiz com o DDL. E ele coloca os dados aqui para serem os inserts todos, o comando de inserção, que insere um registro dentro do banco de dados. E ele só tem alguns comandos prévios aqui, que é para apagar as tabelas todas, e esse comando não vai funcionar aqui no MySQL, porque como em muitos bancos de dados, de forma normal, você não consegue fazer um comando delete sem ter uma cláusula de filtro, sem ter uma cláusula where. Você não faz isso porque um delete sem where vai apagar todos os registros de uma tabela, e vocês podem imaginar que isso ocorre de vez em quando de forma acidental. Então, para evitar esse tipo de acidente, justamente o MySQL aqui no Workbench impede que isso aconteça. Então, só vou apagar esses registros todos, deixar só os inserts. E agora eu posso executar. Vai levar algum tempo executando aqui. Terminou. E agora, se eu voltar naquela aba que tinha o Select Instructor e eu executá-lo novamente, eu vejo que os dados já estão colocados aqui dentro. Ele está fazendo um select asterisco de todo mundo da tabela Instructor. Vou voltar para essa query aqui anterior. Eu posso rodar aqui um select asterisco from Instructor, como havia sido feito antes. Mandar executar, ele mostra aqui todos os instrutores. Posso fazer a mesma coisa de outras tabelas, então tem a tabela Student. Posso executar também. Vejo todos os dados. Deixa eu voltar para Instructor. Eu estou colocando ele de forma simplista, mas tem algumas regras específicas, como por exemplo o fato de que eu tenho que terminar uma sentença aqui com ponto e vírgula. Se eu estou usando a console, isso vai acabar sendo específico para o banco de dados em particular. Ele vai ser necessário para o banco de dados. Eu não preciso colocar o Select Asterisk from Instructor, significa que eu estou selecionando uma projeção de todos os campos da tabela Instructor sem colocar nenhum filtro. Os filtros são colocados com a cláusula where. Mas eu posso, por exemplo, especificar alguns campos para que eu possa ver. Então eu quero ver somente o campo ID e o campo Name. E dessa forma eu vejo só as duas colunas que são colocadas aqui dentro. Isso chama-se a projeção. Eu posso também organizar um pouquinho mais esse comando aqui dentro para deixar ele um pouquinho mais bonitinho. E agora eu tenho já alguma coisa mais estruturada aqui, com o select dos campos que eu quero, das tabelas que eu quero, e eu posso começar a colocar mais informações aqui dentro. Eu vou voltar a usar o asterisco aqui. É interessante perceber isso, que para o SQL só termina o comando quando chega no ponto e vírgula. Até o ponto e vírgula eu posso pular quantas linhas quiser, isso não tem nenhum problema. Vou rodar novamente, e digamos que eu queira saber só os professores que ganham acima de um certo salário, só os que ganham acima ou igual a 80 mil, então eu posso colocar essa cláusula aqui, usando a cláusula where. A cláusula where vai estabelecer os filtros, então eu posso colocar um filtro, por exemplo, com uma comparação qualquer com o campo, como salary maior ou igual a 80 mil. E aí eu consigo ver a execução disso já com um número mais reduzido de professores. Então, salário maior ou igual a 30 mil, só reunir alguns professores aqui dentro. E eu posso colocar mais especificações ainda, eu posso colocar mais limites aqui, usando o AND, por exemplo. AND, o depth name igual a, eu vou falar de uma string aqui, então posso usar aspas duplas,
e vou usar Finance, departamento de finanças. Quando eu executo aqui, ele traz para mim então só os de finanças que ganham acima ou igual a 80 mil. Eu posso fazer quantas cláusulas eu quiser aqui dentro para retornar esses valores. Da mesma maneira, eu posso usar outro tipo de aspas aqui. Vou usar aspas simples, que eventualmente acaba sendo mais adequado porque você, em alguns comandos que está executando em linha de comando, pode ser que você precise das aspas duplas para algum outro fator, e vocês percebem que não houve mudança nenhuma, a sintaxe é a mesma. Boa parte dos bancos de dados são bastante abertos em relação a isso, inclusive eu estou usando tudo em minúsculo, mas eu posso usar o comando select em maiúsculo, ele não vai alterar em nada. Alguns nomes de campos também não chegam a ter um problema maior. A gente pode ver isso aqui se eu alterar para select, desde que eu escrevo correto, né? Select, ele reconhece como select, ele executa da mesma maneira. O campo eu posso colocar um salary com um S maiúsculo, ele ainda assim entende. Então, ele não é case sensitive, a não ser com o conteúdo que está dentro das aspas, com o conteúdo que faz parte das comparações. Mas, via de regra, é mais fácil que você use tudo em minúsculo, que você estabeleça algum padrão para isso. E lembre que, então, ele é case insensitive para nome de campos, isso pode fazer diferença. E isso inclui quase todos os bancos de dados, mas existem algumas exceções, então cuidem-se quando vocês forem usar bancos de dados diferentes. É quase irrisório o número de exceções que existem, mas acaba acontecendo. Da mesma forma, a gente pode fazer junções aqui de tabelas, por exemplo, com o structure e com a tabela de department. Se eu for dar uma olhadinha aqui na tabela de department, eu vou abrir ela aqui em outro lugar. Então, o department tem o nome do departamento, o edifício onde ele está e o orçamento daquele departamento em particular. E você percebe uma relação específica porque o nome do departamento é o mesmo que está colocado aqui. Vou botar para essa query, tirar essas duas. Don't save. Que está colocado aqui dentro da própria tabela structure. Então eles guardam uma relação entre si, e por mais que depois vamos discutir o fato de usar um varchar, uma variável, uma string, como chave. Talvez não seja exatamente adequado aqui dentro, mas excetuando, tirando esse detalhe, eles são claramente tratados dessa forma, são claramente colocados dentro como relação entre os dois. Se eu tirar essas linhas daqui e só chamar instructor e department, eu vou ter uma pequena explosão combinatória aqui de registros, porque ele vai trazer todos os registros de department combinados com todos os registros da tabela instructor. Eu vou basicamente ter uma multiplicação de todos os dados aqui. E isso vai fazer com que você tenha um número maior de registros que não necessariamente respondem a alguma coisa que você queira, né? Se nós darmos uma olhadinha aqui, eu vou executar essa query. E ele trouxe aqui um número grande de registros, ele mostra aqui embaixo que foram 84 linhas, né? Nós descemos todos aqui. E tem uma repetição grande, tem o professor Kim, da engenharia elétrica, que ganha 80 mil, combinado com todos os departamentos que estão disponíveis lá. Tem o professor Brent, de ciência e computação, com esse salário, combinado com todos os departamentos que estão citados lá em department. O que nós tivemos aqui foi um produto cartesiano. Nós basicamente multiplicamos os valores de todas elas. Mas talvez nós não queiramos ter um produto cartesiano em particular. O que nós queríamos, o que em geral se quer com um comando como esse, é basicamente verificar se eu quero os dados do departamento do professor em particular. Então aqui no professor Wu, de finanças, gostaria de ter junto com ele os dados do departamento de finanças, e não dos outros departamentos ao qual ele não pertence. Tem várias maneiras de fazer isso, e na realidade o que nós estamos fazendo aqui é um join. O que está aqui é um produto cartesiano, que pode eventualmente ser necessário para algumas operações, embora mais raramente. Mas nós podemos
transformar esse produto cartesiano em um join de uma forma simples usando uma cláusula where. Dos dados que estão aqui, eu não quero ver todos os registros, mas quero ver somente quando o código de departamento, o nome do departamento na realidade, que é a chave primária, né, de instructor, for igual ao depth name de department também. Então, por exemplo, o professor Wu, que está em finanças, eu só quero ver esse registro aqui de finanças. Então, quando esses dois aqui, o depth name do instructor e o depth name do próprio department, quando esse campo for igual a esse campo, eu quero ver a linha, que no caso é essa única linha que está aqui. Esta linha aqui que eu quero ver, somente essa. Quando os dois depth name têm o mesmo valor. As outras eu não preciso ver, eu não quero vê-las. Eu posso exprimir isso daqui, colocando aqui o where, o código de departamento de instructor igual ao código de departamento de department. Para isso eu cito a tabela ponto o campo que eu quero, que no caso é o depth name. O filtro vai ser quando o depth name de instructor for igual ao depth name de department. E nesse caso eu vou ter daí somente os registros que realmente me interessam. Se eu executar isso agora, eu vou ter realmente Professor Wu, só os dados de finance. E depois eu posso alterar isso para colocar exatamente quais são os campos que eu quero e coisas assim. Invariavelmente, em comandos de vida real, o asterisco aqui não chega a ser uma boa ideia, porque quando você coloca asterisco, você está carregando todos os campos que estão, nesse caso aqui, em duas tabelas, mas pode ser em uma tabela só. O problema é que o desenvolvedor que está fazendo esse comando nesse exato instante, conhece os comandos que estão à disposição nesse exato instante. E aí você testa esse comando aqui no Workbench, por exemplo, e implementa esse comando em um software que você está fazendo, um sistema que você está fazendo, que vai acessar essa tabela do banco de dados. O problema é que, algum tempo depois, você pode ter pessoas que alteram a tabela, não para remover os campos, que isso é um pouco mais raro e impactaria claramente numa alteração do software, mas para acrescentar mais campos. E a tua query pode acabar ficando prejudicada em termos de desempenho. Essa query aqui retornou 7 campos nesse caso, e se por acaso alguém colocar mais campos na tabela, ou do department, ou do instructor, você vai ter um número maior de campos sendo retornado, portanto são mais dados trafegando, são mais dados que você tem que ler, que o banco de dados vai ter que ler, vai ter que compor para fazer isso. Isso pode ficar particularmente complicado quando você tem um campo que seja um campo binário grande, a gente chama de blob, um Binary Large Object. Como, por exemplo, alguém ter a ideia de colocar a foto do professor na tabela de instrutores. Enquanto esses campos aqui todos não chegam a 1K, muito menos do que isso, então tem poucos bytes aqui, algumas centenas ou menos de bytes aqui nessa linha toda de instructor, qualquer foto que você coloque vai ter, se for uma foto bem otimizada, algumas dezenas ou centenas de kilobytes. Então você multiplicou em muito o tamanho da linha que você tem aqui. E isso daí pode causar algum problema em relação ao desempenho. Só como último detalhe, aqui aparentemente o que a gente está ordenando o MySQL fazer é primeiro executar o produto cartesiano de Instructor Department, que pode ser muito grande, e depois desse produto cartesiano a gente filtra só o que nós queremos. Se por acaso as tabelas fossem realmente muito grandes, talvez isso daqui, só fazer o produto cartesiano gastaria muito recurso e espaço, memória, coisas assim. E realmente nós temos maneiras melhores de fazer isso, que nós vamos ver em seguida. Na prática, o que acontece é que o banco de dados vai perceber que isso daqui não é uma operação de produto cartesiano, mas sim um join. Um produto cartesiano que tem uma cláusula where em seguida é muito provavelmente um join, que é uma outra operação, e o banco de dados vai interpretar dessa forma. Então, ao longo do tempo, os bancos de dados passaram a ser muito proativos em relação a como interpretar as queries. Lembra lá do Query Engine Processor? Ele vai tentar adivinhar qual é o resultado final que é esperado, nesse caso aqui somente os registros que importam, e então vai nesse caminho. E não vai primeiro executar todo o produto cartesiano e depois só filtrar a partir dele. Boa parte dos bancos de dados vai acabar encarando dessa forma o que tem aqui.
Bom, vocês já sabem agora como, já viram mais ou menos como carregar os dados, como fazer algumas operações, então vocês podem executar isso, testar e avaliar no próprio banco de dados de vocês. Obrigado e até mais.